telemóvel caiu. Bianca! Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, como eu vos tinha dito, vou fazer um vídeo de teorias de conspiração sobre a princesa Diana. Este é o primeiro vídeo de 2019, por isso, bom ano novo, eu espero que corra tudo bem durante 2019. Eu não sei o que dizer, ok? Eu não sou boa com estas coisas. Aproveitem para se despedirem do cenário e da minha cadela, que está sempre no fundo dos meus vídeos, porque eu vou voltar para Lisboa para ficar na universidade, porque eu estou a estudar em Lisboa. Eu primeiro vou explicar-vos a vida da princesa Diana e só depois é que eu vou explicar as teorias de conspiração, porque vocês pediram vídeos mais longos, então vocês provavelmente querem mais informação sobre a vida das pessoas. Eu não era nascida quando ela morreu, eu nasci 2 anos depois. Ela nasceu a 1 de julho de 1961 e, como provavelmente sabem, morreu a 31 de agosto de 1997. Ela fazia parte de uma das mais ricas e antigas famílias da Inglaterra. Ela era a quarta filha de 5 filhos, ela tinha 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Os pais dela estavam sempre com problemas familiares, sempre a discutir. A mãe dela não era feliz no casamento e a Diana era a única que estava a ser testemunha daquilo tudo, porque as irmãs estavam a estudar longe, porque isso é comum nas famílias ricas de Inglaterra, ou era comum, não sei, nas famílias aristocráticas, porque eles mandavam os filhos estudar para longe. Os pais delas chegaram a divorciar-se e a Diana lembra-se disso como um momento muito traumatizante, porque o pai ficou com depressão durante vários anos. Sempre que ela ia à casa da mãe visitá-la, ela lembra-se que a mãe chorava, e chorava muito porque ela nunca queria que os filhos fossem embora, porque eles passavam a semana com o pai e os fins de semana com a mãe. Então ela lembra-se disso como um momento traumatizante na vida dela. Ela era a única pessoa que estava a viver aquilo, porque o irmão dela tinha apenas 3 anos, então não se lembra, e as irmãs dela, como eu já disse, estavam a estudar longe. Em 1979, Princesa Diana mudou-se para Londres e arranjou logo um grupo de amigas com quem começou a viver num apartamento. Não só isso, como ela também começou a procurar emprego como uma babysitter. As pessoas gostavam muito dela por ela ser super bonita, angelical. Mas pronto, as pessoas contratavam logo a Princesa Diana porque ela era super boa com crianças, dá para ver pela forma como ela era com os filhos. Nessa altura, o príncipe Charles era conhecido como um playboy. Ele basicamente praticava todo o tipo de desporto: kitesurf, windsurf. Todas as raparigas tinham uma grande crush nele, queriam todas namorar com ele, ainda por cima ele estava solteiro, era um príncipe, era o herdeiro ao trono. Mas aos 31 ele começa a sentir a pressão para arranjar uma mulher de forma a que ele consiga um herdeiro para o trono. Em 1980, a princesa Diana cruzou-se com o príncipe Charles na festa de um amigo. Ambos foram convidados para a mesma festa e ele achou-a super bonita e charmosa, gira, inteligente. Ele estava apaixonado por ela, basicamente. Não era mesmo apaixonado, mas ele estava apaixonado pela perfeição da princesa Diana, percebem? Ele não estava apaixonado pela pessoa em si, e isso dá para ver ao longo dos anos. Ele tinha 3 coisas que queria numa esposa. Queria uma esposa de uma família rica, inglesa, queria uma esposa protestante e uma esposa virgem, e como vocês sabem, isso tudo é difícil de encontrar numa só pessoa. No entanto, a princesa Diana era exatamente isso. E não só, ela era tão inocente. Ela tinha 19 anos e ele tinha 31, é uma diferença de 12 anos. Ela era conhecida como a princesa do povo. Ela fazia coisas que mais ninguém fazia. Ela foi a primeira pessoa a dar um passou bem a uma pessoa com SIDA, porque as pessoas pensavam que a SIDA era transmissível a partir de um toque, o que não era, e a princesa Diana foi a um hospital com pessoas com SIDA para comprovar isso e as pessoas começaram a vê-la mesmo como um exemplo a seguir, e ela era mesmo muito boa pessoa. Ela passou então um fim de semana com o príncipe Charles a convite da rainha e depois começaram a perseguir a princesa Diana, como vocês sabem que eles perseguiam. Ela não estava nunca sozinha, ela própria, ela sozinha, ficou mais famosa do que a família real inteira. A rainha achava que a princesa Diana era perfeita para ser uma princesa, e é verdade, ela era completamente perfeita. A 6 de fevereiro de 1981, o príncipe Charles pede a princesa Diana em casamento e logo a partir daí as pessoas começaram a ficar super felizes. No entanto, acharam um bocado estranho porque eles só se tinham encontrado 12 vezes antes dela pedir em casamento. No dia do noivado, no dia em que ela pediu em casamento, eles estavam a dar uma entrevista, ela estava a mostrar aquele anel maravilhoso que vocês conhecem, que está agora com a Kate Middleton. Eles estavam a dar uma entrevista e o jornalista perguntou: então eu imagino que vocês estejam muito apaixonados, e ela disse que sim, e ele simplesmente virou-se e disse: sim,
bem o que quer que amor signifique. Isso não é algo que tu queiras dizer em frente à tua noiva no dia em que tu a pediste em casamento. Ela nunca se habituou à vida da família real. Só para vocês terem uma noção, o príncipe Charles tinha literalmente contratado alguém para espremer a pasta de dentes dele para a escova. Por isso, ela nunca se habituou a esta vida. Se ela quisesse ver o próprio noivo, ela tinha de lhe mandar uma nota e marcar. Ela literalmente tinha de marcar como se fosse uma reunião ou assim. Em 1981, a princesa Diana descobre que o príncipe Charles estava a ter um caso com Camilla Parker Bowles. Então ela descobre que ele estava a ter um caso com ela desde 1978, ou seja, já há 2 anos antes deles terem cruzado pela primeira vez. Então quando ela descobriu, ela foi falar com ele super irritada, como é óbvio, e foi-lhe perguntar se ele ia deixar de ver, ao que ele respondeu que sim, que era apenas passageiro, que ele gostava muito da princesa Diana, mas na realidade ele não gostava. Ele dizia que os avós dele, quando se casaram, não se amavam, no entanto, com o passar do tempo começaram a amar-se e a apaixonar-se um pelo outro. E ele pensava que era isso que ia acontecer com a princesa Diana, no entanto, isso nunca aconteceu, portanto, ele continuou sempre com aquela paixão pela Camilla Parker Bowles, tanto que depois da princesa Diana morrer, ele eventualmente casou-se com ela. Ela tinha bulimia e admitiu que isso apareceu após o noivado dela com o príncipe Charles, porque ele não a tratava bem. Quer dizer, ele estava a ter um caso, não é? E ela sabia que ele estava a ter um caso. Ela própria descobriu, e está na biografia e coisas assim. Ele nunca lhe dizia que ela era bonita, que ela era uma boa esposa, ou uma boa noiva neste caso. Ele nunca lhe dizia nada disso. Houve uma vez que ele agarrou-a pela cintura e virou-se para ela e disse: estás um bocado gordinha aqui, não estás? E isso começou a desencadear todos os problemas alimentares que ela teve. Só para vocês terem noção, as costureiras do seu vestido de casamento tinham de apertar o vestido cada vez que ela ia experimentar. Ou seja, ela ia experimentar o vestido e todas as vezes que ela ia experimentar tinham de apertar cada vez mais, porque ela estava a perder peso muito, muito rápido devido ao facto de ela achar que o príncipe não gostava dela por ela ser gorda ou assim, mas ela não era. Ela começou mesmo a pensar que era, quando na realidade ela não era. E houve até uma vez que ela ameaçou ao príncipe que se ia suicidar e ela tentou mesmo suicidar-se. Por isso imaginem o quão triste era o casamento deles. Muitas das vezes a princesa Diana, e está na biografia dela, muitas das vezes ela dizia que a única alegria na sua vida eram os 2 filhos dela, o William e o Harry, e isso é muito querido. Ela gostava mesmo muito dos filhos, ela era mesmo uma boa mãe. Os paparazzi perseguiram a princesa Diana durante 17 anos seguidos. Ninguém tinha noção de que ela ia ficar tão famosa, ninguém tinha noção de que ela ia ser a pessoa mais adorada no mundo inteiro, até que em 1997 eles têm de cobrir uma notícia que eles nunca pensavam ter de cobrir, ou pelo menos não pensavam ter de cobrir tão cedo. Eles têm de cobrir a morte da princesa Diana. Quando a princesa morreu, haviam mais perguntas do que respostas, porque as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, as pessoas apenas sabiam que ela tinha morrido num túnel em Paris. E a imagem mais marcante do acidente dela é do carro completamente destruído e dos paparazzi todos a rodeá-la, a tirarem fotos. Em França, pelo menos naquela altura, era um crime simplesmente ficar a ver e não ajudar. Então 7 dos fotógrafos que estavam lá a tirar fotos à princesa em vez de ajudar foram detidos pela polícia logo. Para além da princesa Diana, morreram também outras 2 pessoas neste acidente. Morreram o namorado dela, Dodi Fayed, e o motorista chamado Henri Paul. Henri era completamente de confiança para eles porque trabalhava para a família Fayed há 10 anos e era o chefe de segurança do Hotel Ritz, que era onde eles estavam hospedados. O casal estava hospedado no Hotel Ritz e a ideia era que eles saíssem do hotel e fossem para o apartamento do Dodi. O dono do hotel era o pai do Dodi Fayed, era o Mohamed Al Fayed. Dodi Fayed teve uma ideia para despistar os fotógrafos porque eram vários fotógrafos e apenas 2 seguranças, portanto eram muitos poucos seguranças para a quantidade de fotógrafos que estava lá fora. Portanto ele teve a ideia de saírem pela porta das traseiras e trocarem para um Mercedes, que foi o Mercedes envolvido no acidente. Portanto, o Mercedes não era o carro em que eles iam inicialmente, foi o Dodi que teve a ideia de trocar. Quando eles saíram do hotel, os fotógrafos conseguiram perceber que era tanto o Dodi como a princesa Diana, então começaram a seguir o carro. Pelo que dizem, alegadamente, Henri começou a ficar estressado com a quantidade de fotógrafos atrás deles, então começou a acelerar para os despistar, até que infelizmente ele embate contra a 13ª coluna do túnel. Eu quando fui a Paris estive exatamente por cima do sítio onde foi o acidente, e há lá a Chama da Liberdade, que é a chama da Estátua da Liberdade. Portanto, as pessoas ali meteram várias fotos dela, várias homenagens à princesa Diana, e foi muito bonito de se ver que as pessoas ainda não a esquecem. Depois do acidente, o que é que os paparazzi fizeram? Eles tiraram fotos e mais fotos e mais fotos ainda ao carro
completamente destruída em vez de ajudarem. Mais tarde, a polícia encontra provas de que um Fiat Uno branco embateu contra o Mercedes antes da colisão. Portanto, imaginem o Mercedes a andar, um Fiat Uno bateu e deixou a marca de tinta branca no Mercedes, que era preto, portanto notava-se bem. Eles fizeram vários testes para terem a certeza que era um Fiat Uno branco e o resultado foi uma correspondência perfeita em todos os testes, portanto têm a certeza que foi um Fiat Uno. No entanto, tentaram procurar o motorista e o carro e nunca conseguiram encontrar. Depois do acidente, o príncipe Charles queria um funeral perfeito para a princesa Diana, porque afinal de contas ela era a mãe, pelo menos do próximo herdeiro ao trono. Para além do príncipe Charles, ela era a mãe do príncipe William, que ia ser herdeiro ao trono, que ia ser o futuro rei da Inglaterra, e do príncipe Harry também. Ela era a mãe dos dois príncipes de Inglaterra, portanto ele achava que a princesa Diana merecia um funeral como deve ser. No entanto, a rainha não queria, porque ela já não fazia parte da família real, visto que eles tinham divorciado. Por isso a rainha disse ao príncipe Charles que a princesa Diana ia voltar para a Inglaterra num avião de passageiros. Ele lutou mesmo para ir buscar o corpo de Diana a Paris e ele chegou mesmo a ir buscar o corpo dela e voltou. Mas quando ele voltou, a rainha disse que a princesa Diana ia apenas ter um funeral privado. As pessoas estavam todas a chorar, estavam todas à volta do carro, estavam todas a fazer adeus com lenços brancos. Por isso eles começaram a perceber que o funeral não podia ser privado. Então agora vamos passar à parte que vocês provavelmente gostam mais, que são as teorias sobre a morte da princesa Diana. A teoria número 1 é que ela e o Dodi Fayed se iam casar e que estavam noivos e que a família real não queria que um muçulmano fizesse de certa forma parte da família real. Apesar dela já não fazer parte, ela tecnicamente ia fazer sempre parte da família real, porque como eu já disse várias vezes, ela era mãe de um dos futuros reis da Inglaterra. O príncipe Harry continuava a ser um herdeiro, portanto eles não queriam que houvesse essa mistura na família real, eles não queriam que ele fosse padrasto dos meninos, por isso muitas pessoas pensam que eles a mataram devido ao facto de não quererem que essa relação existisse. Está nas câmaras de vigilância eles os dois a escolher um anel de noivado e ao recibo, portanto basicamente há muitas provas de que eles estavam noivos e de que iam anunciar o noivado no futuro próximo. Outra das teorias é que o transporte para o hospital demorou imenso tempo, porque as pessoas dizem que não era suposto ela sobreviver ao acidente, então demoraram muito tempo a levá-la para o hospital de forma a que ela morresse no caminho. À 00h26 é quando fazem a primeira chamada para uma ambulância, 00h30 é quando chegam os primeiros paramédicos, 00h32 é quando chegam 2 sargentos franceses ao acidente. A princesa Diana foi apenas retirada do carro à 1 da manhã, obviamente aquilo demorava tempo, o carro estava completamente destruído, mas depois dela ter sido retirada, entrou em paragem cardíaca. No entanto, conseguiram voltar a fazer com que o coração dela voltasse a bater. Foi trocada para outra ambulância à 1h18 e depois de ter sido trocada para outra ambulância, ela só saiu do local do acidente à 1h41. Depois dela ter saído do local do acidente, ela chegou apenas ao hospital às 2h06. Levou aproximadamente 26 minutos a chegar ao hospital. Nesse caminho houve uma paragem para restabelecerem a adrenalina da princesa Diana, porque ela estava sempre a baixar a tensão e coisas assim, então eles tiveram de parar alegadamente para lhe subir a adrenalina. E a ambulância nunca foi com as sirenes ligadas, porque supostamente eles precisavam de ir calmos, porque eles tinham medo das lesões internas. O médico que estava com ela na ambulância tinha medo que, se fossem rápidas, as lesões internas poderiam piorar. Para além disso, eles passaram um hospital à frente, ou seja, nesses 26 minutos eles passaram por um hospital e decidiram que não queriam ir a esse, queriam ir a outro que ficava ainda mais longe. Portanto, as pessoas acharam isso tudo suspeito. Há muitas pessoas que pensam que ela estava grávida e que embalsamaram logo o corpo só para não descobrirem que ela estava grávida de Dodi Fayed por ser muçulmano, só porque a família real não queria que ela estivesse grávida, nem que ela estivesse casada com um homem assim. No entanto, a família dela queria vê-la logo na tarde a seguir ao acidente. Não só isso, como o presidente de França também queria prestar respeito ao corpo da princesa Diana e, como é óbvio, eles não podiam deixar o corpo dela como estava, então tiveram de o embalsamar rapidamente para que quando eles chegassem o corpo dela estivesse apresentável, percebem? Porque não é bonito vocês verem o corpo de uma pessoa após um acidente de viação. Como vocês sabem, a princesa Diana não estava a usar cinto quando o acidente sucedeu. No entanto, a família dela achou isso estranho porque ela usava religiosamente o cinto todas as vezes que ela entrava num carro. Foi provado que se ela tivesse usado o cinto havia uma probabilidade muito mais alta de sobrevivência e que ela tinha quase certeza sobrevivido. No entanto, devido a essas mesmas especulações, muitos testes foram feitos ao Mercedes e eles comprovaram que os cintos estavam funcionais, portanto, ela apenas não usou o cinto de segurança
França por opção dela própria. Esta para mim é a parte mais suspeita do acidente e é que as 14 câmaras de vigilância do túnel estavam todas desligadas. No momento do acidente fatal no qual a princesa Diana morreu, todas as câmaras de vigilância estavam desligadas, portanto não há nada do acidente, não há uma única imagem para além do carro destruído, não há nada que mostre exatamente como o acidente foi para além das animações, porque todas as 14 câmaras de vigilância estavam desligadas. Isso é ainda mais suspeito porque 4 horas depois o túnel foi reaberto, o que causou muitos problemas. Estão a ver? Houve um acidente fatal, ok? E 4 horas depois eles abrem o túnel, ou seja, começam a passar vários carros, portanto várias provas podem ter sido destruídas devido ao facto de vários carros estarem a passar, mas não era isso que eu queria dizer, apesar de ser importante. O que eu queria dizer era que 4 horas depois, quando o túnel voltou a abrir, um homem recebeu uma multa por excesso de velocidade porque foi apanhado nas câmaras de vigilância. Há também a teoria de um flash muito forte e branco. Várias pessoas que estavam no túnel dizem que viram um flash à frente do carro da princesa Diana. Então o que muitas pessoas pensam é que esse flash foi feito por alguém, podia ter sido uma motorizada, porque muitas pessoas dizem ter visto uma motorizada, também pode ter sido do Fiat Uno, mas muitas pessoas dizem que o flash foi usado para despistar Henri e para que ele embatesse e criasse o acidente. Fizeram testes no sangue de Henri e descobriram que no seu sangue estava 3 vezes mais a quantidade legal de álcool permitida em França. Isso é equivalente a 8 copos de vinho, então as pessoas começaram a dizer que o acidente não foi causado pela família real, mas sim foi causado devido ao facto de ele estar bêbado. Muitas pessoas tinham visto não só o Dodi e a princesa Diana, como também viram Henri, e há vídeos dele no hotel, vídeos dele a entrar no carro e ele estava completamente sóbrio, estava a agir completamente normal. Portanto, são estas as teorias que eu tinha para vos falar hoje. Há muitas pessoas que gostam de mandar ódio sem saber das coisas e dizem que eu não pesquiso antes de fazer vídeos, quando na realidade eu passo horas a pesquisar. Eu ontem vi um documentário de 2 horas que eu já tinha visto, mas eu voltei a ver só mesmo para ter a certeza que eu dizia coisas corretas. Eu duvido que o que eu tenha dito aqui esteja errado, porque tem mesmo muitas fontes de pessoas conhecidas da princesa e da biografia dela. Para além desse documentário, eu vi outros documentários de 1 hora, ou seja, vi muitos documentários, estive a ler muitas coisas, muitos artigos, estive a ver muitas fotos, estive a ver muitas coisas. Portanto, para quem diz que eu não faço pesquisa, eu faço pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, digam-me o que acharam lá em baixo, porque eu gosto de ver os vossos comentários e por enquanto eu ainda tenho tempo suficiente para vos responder. O canal está a crescer muito rápido, o que não me está a dar tempo para me habituar às pessoas mais estúpidas que comentam ou que mandam mensagens diretas, porque foi tudo muito rápido, então eu não tive assim muito tempo. Subscrevam ao canal se ainda não estiverem subscritos, ativem as notificações para saberem sempre que um vídeo sai, sigam no meu Instagram, que é Nikki Ariana. Então eu espero que vocês tenham gostado, adeus e até ao próximo sábado.